Ele vai, desacelera, acelera, né? Aí acelera aqui e desacelera. Aí ele vai lento e aqui ele pega a velocidade. Então ele vai fazendo esse tipo de gráfico, tá? Agora eu vou fazer a parte do Squash Strat para me ajudar a dar uma melhorada nesse cara, né? Então o que eu faço aqui, né? O que a gente tem aqui que eu vejo? Então quando eu tô aqui no gráfico, né? Então aqui no frame que ele está aqui, ele tá a bolinha que seria nessa posição 2. E aí você tem ela descendo aqui, estaria na posição 6, aqui na posição 10, aqui na posição 19 e aqui assim por diante, né? Então se eu pegar aqui esse primeiro ponto, então eu vou dar um S para criar um keyframe aqui. E aí, a hora que ele está aqui no frame de impacto, né, que é o frame 10, que é esse, eu vou pegar ele e vou jogar ele, vou achatar ele, né? Dei uma achatada nele aqui. Então apertei S. Então ele, só que o que está acontecendo aqui, ó? Ele está achatando antes, então isso está bem estranho, né? Aí depois, quando ele sobe, ele tem que voltar para a posição neutra, né? Então vou dar um S aqui, ele vai fazendo isso aqui, né? E aí ele vai cair, no 30 ele vai achatar de novo, vai achatar um pouquinho menos. Aperto S, ele faz isso aqui, e aí no 35, né, que é a posição dele, que eu tinha feito, ele vai pro zero de novo, vou apertar S, opa, zero aqui de novo, e aí vou apertar S para dar o keyframe, e aqui no 40 eu vou fazer o seguinte, né, então vou fazer, eu teoricamente poderia fazer ele aqui, só que aqui eu vou fazer diferente. O que eu vou fazer, ó? Tá vendo que acontece aqui nele, né? Eu tenho aqui as curvas e ele tá vindo, né? Então ele vem, só que ele já tá achatando antes. Aqui, ó, o que acontece? Ele vai vindo e aí ele estica aqui. Então, um frame antes dele aqui, ó, ele tem que estar esticado, né? Aí eu aperto S aqui. Então ele vai fazer isso aqui, ó. Tá? E aí, um frame depois, também ele está esticado. Então eu vou esticá-lo lá. E aperto S. Vai fazer isso aqui, ó. Ele vem, opa. Não. Aqui. Esse aqui. E aqui no 11 ele vai estar esticado. Então ele fez isso aqui, ó. Tá? E aí, quando ele chega aqui aqui, ele parou de novo. E aqui, antes do impacto, também faço um S. Ele faz aqui, bate. E aqui no 30, ele tá achatado. No 31, vou voltar ele um pouquinho mais, aperto S. Ele volta aqui. E aqui no 40, vou fazer vou esticar ele um pouquinho. Aí eu posso dar, tipo, 43. Eu vou dar uma baixadinha aqui. Aí no 46, vou subir ele um pouquinho aqui. No 49, talvez um pouquinho assim. E no 52, voltar ele pro zero. Zero aqui.
e eu vou apertar S. Então eu vou dar um play aqui. Tá? Então ainda está estranho. Ele melhorou, mas ainda está mais ou menos, né? O que eu preciso fazer? Primeira coisa que eu vou fazer lá. Dá um stop aqui. Eu vou deletar as curvas que eu não quero. Então essa aqui até daqui até aqui. Eu não, essas curvas não quero. E aqui também não quero. Estou com só com essas curvas aqui. Né? Então vou botar essas curvas aqui para mim. E agora vou começar a ver como é que minhas curvas estão fazendo. Né? Então tá vendo que a hora que ele desce, tá vendo que ele vai descendo, aqui ele vai mantendo mais a forma e aqui mais no final que ele está mais esticado. Então, o que eu posso fazer aqui nessa curva? Eu posso pegar isso aqui, ó. Eu vou selecionar todo mundo agora. Eu vou quebrar a tangente. E aqui eu vou quebrar também isso aqui. Seleciono aqui, ó. Posso jogar esse cara aqui para cá. E aqui, ó. Isso aqui. Eu vou jogar ele mais para baixo. Então, o que eu estou falando para ele fazer? Ele vai mantendo a forma, né? Porque agora aqui é a forma, né? Aqui na velocidade de ele faz, né? De posição. O que eu fiz aqui foi posição dele quicando. Aqui é a deformação dele em relação à forma dele. Então aqui ele vai mantendo a forma e aqui ele faz, né? Quando ele vai chegar aqui, ele vai manter a forma mais esticada, né? Aí aqui é a mesma coisa. Aqui eu posso deixar ele assim, ó. Joga ele pra cá e joga isso aqui pra cá, assim. Essa aqui é a mesma coisa. Joga isso aqui e joga ele pra baixo. Aí aqui, ó, ele bateu e aqui ele vai, né, daqui, ó, desse ponto aqui que é o stretch dele, ele vai pro modo que ele vai chegar e voltar, né, que vai desacelerar. Então, o que eu posso fazer nesse caso? O inverso desse gráfico, que é eu pegar ele para cá assim, ó, e deixar ele rápido né, na saída, e aqui ele vai mantendo mais a forma. Ele vai fazendo isso aqui, ó. Tá, então esse lance do gráfico é bem importante, é bem legal vocês saberem mexer, né? Então clico aqui, opa. Né? Eu mexo ele aqui, ó, jogo ele mais assim. Esse aqui, eu jogo aqui, ó. Né? Então, ó, só de eu ter feito isso aqui, ó, já fica mais legal, né? Então aqui eu vou ajustando o gráfico, né? Aqui mesma coisa, então eu vou fazendo essa mesma ideia, ó. Aqui também, né? Eu vou jogando aqui. Opa. Adiciono isso aqui, jogo pra cá, aqui, jogo pra cá. Travou-se aqui. Mais ou menos aqui. Aí aqui mesma ideia. Jogo ele mais para baixo. E aqui, ó, eu posso deixar ele mais assim. Eu junto com isso aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Tá dando para entender? Então eu faço isso aqui, ó.
Esse finalzinho ficou... Desce aqui, deixa eu dar um stop aqui. A gente vai vendo sempre, tentando ajustar. Talvez esse aqui tem... Nossa, talvez esteja muito rápido, muito brusco agora pelo movimento. Vamos ver. Tudo bem, moçada, aqui, até aqui? Deu para entender esse lance do Graph Editor? Deu para fazer? Então, assim, isso é um exercício básico, mas ele é bem importante vocês entenderem como trabalhar no Graph Editor, tá? Então aqui, por exemplo, você fala assim, professor, eu queria mais tempo aqui, por exemplo. Você pode pegar aqui, ó, fala assim, eu acho que quando ele cai aqui, eu queria que ele ficasse mais lento, por exemplo. Então eu posso pegar daqui, ó, se eu apertar Shift e clicar, ele vai abrir vai ficar vermelhinho. Eu consigo mover para cá, né? Então aí nesse vermelho eu cubro todos os meus keyframes e aqui eu posso tanto movimentar, tá vendo que eu tenho umas flechinhas aqui, né? Então se eu pegar essa flechinha aqui e movimentar, ele vai movimentar todo mundo daqui para cá, ou vai movimentar todo mundo aqui, né? Ou, deixa eu pegar aqui, apertar o Shift, jogo para cá. E se eu apertar aqui, ó, aqui, ó, ele vai fazendo o espaçamento de todo mundo, né? Então você fala, legal, queria deixar ele um pouquinho mais lento no final. Aí você vai, clica. Tá? Então, mais ou menos isso, essa ideia. Vocês conseguem começar a ajustar os times que são importantes pelo gráfico. Então, o Graph Editor, ele é muito importante para fazer esse tipo de coisa, né? Então, ele é bem importante para vocês poderem melhorar bem a animação. Então, essa animação ela é muito mais interessante do que essa, obviamente, que a gente começou a fazer, né? Então, se vocês quiserem tentar depois fazer isso, quem conseguir fazer em casa, pega o exercício esse exercício da bolinha e dá uma ajustada, vê se consegue fazer. Semana que vem eu vou mostrar para vocês, a gente faz mais exercícios de animação, eu vou fazer um pouco antecipação, né, algumas coisinhas, animações básicas para a gente chegar na animação de personagem, para vocês começarem a animar personagem também. E o Auto Rig eu fiquei de passar para vocês, mas eu ainda não instalei o DP aqui, né? Eu preciso instalar para mostrar para vocês. Se semana que vem eu tiver instalado, eu mostro. E aí a gente volta para as animações. Tudo bem, turma? Então vou parar de gravar aqui.